Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O episódio de hoje é dedicado à maior cadeia de restaurantes de comida rápida do mundo, com mais de 40 mil restaurantes em 119 países diferentes. São famosos pelos seus hambúrgueres e eu diria mesmo que é impossível que algum de vocês não os conheça. Assim que, para os mais distraídos, hoje analisamos a McDonald's. Vamos a isso. Antes de começar, já sabem que tenho de vos pedir mais uma vez que se retirarem valor deste episódio não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Vamos então conhecer um pouco o modelo de negócio da McDonald's. Se pensas que a empresa faz dinheiro com a venda de hambúrgueres e outras comidas rápidas, vais ter uma surpresa. É verdade que a McDonald's tem mais de 40 mil restaurantes espalhados por mais de 119 países, mas também é verdade que 93% desses estão no modelo de franchise. Isto do franchise, em termos gerais, é uma licença ou acordo contratual de longa duração entre duas empresas, a McDonald's e a que vai explorar o restaurante, onde a McDonald's concede a quem explora o uso da marca, produtos, serviços e tecnologias, apoio operacional, comercial e marketing para garantir de alguma forma o sucesso de quem está a começar. A empresa usa dois tipos de franchising. O modelo convencional, onde a McDonald's detém o terreno e o edifício e quem explora o espaço paga uma renda e royalties baseados nas vendas, um valor inicial e ainda compra todos os produtos, máquinas e decorativos. O modelo de licença ou afiliação, onde outra empresa é responsável por toda a operação, abertura de novos restaurantes e compra de terrenos. Neste, a McDonald's apenas recebe royalties baseado numa percentagem das vendas e a mesma taxa inicial única quando é aberta uma nova localização. Além do franchising, a empresa também opera alguns restaurantes próprios, embora num número menor. Simples, certo? Não pode ser. Mas como é que só soube disto agora? Vejamos então como correu o ano 2021. A empresa fez mais de 23 mil milhões de dólares de receita o ano passado, um aumento de 21% comparado a 2020. Podemos claramente ver o efeito da pandemia no ano 2020, onde a receita caiu 14% face a 2019. Podemos também desde logo ver que a receita dos franchises é superior aos restaurantes próprios. Outro número impressionante é ver que a empresa cresceu os benefícios líquidos em quase 60% depois de um ano 2020 com perdas de 21%. Geograficamente, a maior parte da receita vem do segmento internacional, com 53% de ponderação, seguido do mercado dos Estados Unidos com 38%. Curioso que a nível de franchises, a receita de restaurantes nos Estados Unidos é superior aos internacionais, quando pessoalmente esperava o contrário. Este modelo de negócio permite à empresa ter margens operativas muito atrativas, superiores a 40%. Sobretudo porque a maioria dos restaurantes são operados em regime de franchise ou licenciamento e a empresa opera pouco mais de 2.600. Restaurantes esses que no geral estão a crescer em números e que permitem à empresa receber uma percentagem, por exemplo, dos mais de 100 mil milhões em vendas do ano passado. A nível de balanço, a empresa tem cerca de 4 mil milhões de dólares em caixa, ativos correntes superiores aos passivos correntes, mas o total de ativos não é superior ao passivo total. Isto deixa a empresa com um património líquido negativo, o que é, logo à partida, um sinal muito negativo de stress financeiro. Em parte pela enorme quantidade de dívida, que são já mais de 35 mil milhões de dólares, mas também dos leasings que representam quase 14 mil milhões de dólares. Isto acontece porque há sensivelmente 2 ou 3 anos atrás houve uma mudança nos reportes financeiros do Standard Gap que exige que todos os leasings sejam mostrados como passivos. Na minha opinião,
os leasings operativos não deveriam ser considerados, mas é um debate que eu não pretendo trazer para a análise. Vejamos então os últimos 10 anos de dados financeiros da empresa para perceber como se comportou nesse período e tentar extrapolar o que podemos esperar no futuro. A receita da empresa vem claramente em queda desde 2012 e a pandemia nem pode ser usada como uma desculpa. É verdade que o ano 2020 foi o pior dos últimos 10, mas já vinha em claro declínio desde 2014. O EBITDA evoluiu em sentido contrário, o que significa que houve uma otimização do negócio e melhoria nas margens da empresa. A dívida, essa tem crescido a 10% ao ano, o que é assustador no contexto de receita que vimos. Eu aqui não estou a considerar os leasings da empresa, como já mencionei, e ainda temos uma alavancagem de mais de 2 vezes. Nos últimos 4 anos, inclusivamente, chegaram a esticar a corda às 3 vezes, o que é claramente o motivo pelo qual recebe ratings da Standard & Poor's de BBB+. O dinheiro em caixa de pouco serve nesta situação devido à enorme diferença com os volumes da dívida. A dívida é praticamente toda ela de taxa fixa, a 3,2%, o que leva todos os anos mais de 1.000 milhões em juros. Os fluxos de caixa operativos, esses mostram uma evolução positiva de quase 3% ao ano, mas é visível a consistência dos mesmos, sempre a rondar os 7.000 milhões de dólares. Com custos de manutenção a rondar os 2.000 milhões de dólares e com tendência a diminuir, transformam esta empresa numa máquina de fluxos de caixa livres a gerar todos os anos mais de 4.000 milhões de dólares. Esta estabilidade tem um preço e a mediana de 23 vezes é um premium que claramente não está relacionado com o crescimento. O ritmo do endividamento da empresa é visível nos balanços da dívida emitida ou paga, que só no ano passado a empresa pagou mais do que emitiu. Felizmente, a empresa tem recomprado ações a quase 3% ao ano, o que é mais um ponto a favor da mesma. O múltiplo EV/EBITDA também sofreu uma expansão nos últimos 2 anos, o que pode indicar alguma sobrevalorização da mesma face às 14 vezes da média. A empresa pagou ainda um dividendo de quase 4.000 milhões de dólares, que face aos fluxos de caixa livres do ano passado representa 55% e dá alguma segurança ao mesmo. Com base no que vimos até agora, tentemos estimar o valor intrínseco de uma ação da McDonald's. E o primeiro método que vamos usar é através do múltiplo EV/EBITDA. Usando as estimativas dos analistas até 2025, eu opto por seguir os resultados históricos daí para a frente até 2031. Aplicando depois o múltiplo histórico que vimos do EV/EBITDA de 14 vezes e para uma alavancagem mais modesta de 2,3 vezes, a capitalização do mercado seria de 190 mil milhões de dólares. Eu assumo que as recompras de ações vão continuar a acontecer, mas a metade da velocidade, o que se traduz no número de ações em circulação em 2031 de 642 milhões e resulta num preço individual de 297 dólares. Isto, obviamente, é um crescimento anual de apenas 1,7%, que a somar a um dividendo de pouco mais de 2%, não chega para um retorno anual de 4%. Se usarmos um método dos fluxos de caixa dos acionistas, usei os valores históricos de crescimento entre os 2% e 9% para uma valorização anual de 10% e um crescimento perpétuo de 2%, o valor intrínseco é de 183 dólares. E mesmo que altere o método do cálculo para usar os múltiplos do preço desses fluxos de caixa, ainda assim apresenta um valor intrínseco de 230 dólares, bem abaixo dos 251 a que está atualmente no mercado. O método de desconto do dividendo, assumindo que vai crescer de 7% no próximo ano e para um retorno igual de 10%, dá-me um valor intrínseco de 184 dólares, mais próximo do valor académico que mostrei anteriormente. Ora, tendo em conta tudo o que vimos até agora, parece-me que a empresa está sobrevalorizada, mas, como já sabem, isto não é uma ciência exata. A página Simply Wall Street avalia a ação em 247 dólares para um retorno anual de 7%. A Guru Focus acredita que a ação vale 250 dólares e o Stock Rover fica-se pelos 220. Se és novo no canal ou estás a dar os primeiros passos no mundo do investimento, não tens por que te assustar. As avaliações são mesmo assim e todas dependem da tua percepção do futuro e do risco que estás disposto a correr. No caso da McDonald's, os fluxos de caixa são muito estáveis, o modelo de negócio obviamente está mais do que provado e não só o número de restaurantes está a crescer, como também as receitas por cada restaurante cresceram a 8% relativamente a 2019, o que é obviamente um bom sinal. A indústria do fast food espera-se que cresça a 4% ao ano até 2028, o que também são bons ventos para a empresa. É certo que a concorrência neste espaço é enorme, com cadeias como a Burger King, a Taco Bell ou a Subway a procurarem ganhar também a sua cota de mercado, mas é
expectável que todas beneficiem do crescimento do setor. A situação da Rússia e Ucrânia também vai afetar praticamente 9% da receita enquanto durar o conflito, e isso traduz-se em menos de 3% dos benefícios operativos. Ainda assim, os únicos pontos negativos são realmente a receita, claramente descendente, e a quantidade de dívida que a empresa apresenta. Pessoalmente, só estaria interessado em abrir uma posição caso se apresentasse uma queda substancial no preço e caso a empresa também se mostrasse mais empenhada em subir o dividendo, já que 7% é claramente pouco para quem apresenta um payout de 50%. Esta semana foi particularmente negativa para os principais índices mundiais e nem o PSI 20 foi exceção desta vez. Fecharam todos bem no vermelho, com perdas entre os 2% e os 3%. Os índices europeus mostraram mais resistência, mas ainda assim terminaram no negativo. A justificação prende-se em parte com as declarações do Banco Central norte-americano em subir as taxas de juro mais agressivamente e o congénere europeu a dar algumas indicações de começar a subir as mesmas antes do esperado. Quem também subiu foi o dividendo da Johnson & Johnson em mais de 6%. Em sentido contrário, esteve a Netflix, que caiu mais de 36% e do qual fiz um post no Instagram a explicar a razão, assim que, se ainda não me segues, vai lá dar um saltinho que não custa nada. No que respeita ao portfólio, fechou a semana praticamente nos 38% e em relação aos dividendos recebidos vai já nos $31 neste mês de abril. Esta semana reforcei também algumas posições, como a PayPal, Starbucks e T. Rowe Price com uma ação cada, e ainda 2 ações do REIT Omega Healthcare e 4 na empresa VF Corp. Antes de terminar, queria pedir-vos algo importante. Gostava de saber a vossa opinião sobre as análises que vou publicando aqui e que me digam se têm alguma dificuldade em acompanhar ou se deveria explicar mais ao detalhe alguns termos ou afirmações. Para quem está a começar ou quer começar a investir, pode ter algumas dificuldades em compreender, mas se partilharem essas mesmas dificuldades, eu prometo que nas próximas análises terei isso em consideração, afinal o canal é precisamente para vos ajudar a começar e não para vos confundir ainda mais. E é tudo por hoje, deixem o vosso like se gostaram do episódio, subscrevam o canal, partilhem com os amigos, deixem a vossa opinião sobre a McDonald's na caixa de comentários. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.